Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Clube Criminal, o nosso podcast que acontece todas as segundas e quartas-feiras, sempre ao vivo com vocês aqui na gravação pelo Instagram e depois o replay, ele fica disponível no Spotify ou no YouTube. O nosso podcast sempre tem um convidado e hoje nós temos dois convidados por aqui, jovens criminalistas, que nós vamos bater um papo sobre inquérito policial, que é um assunto assim muito interessante, que eu gosto muito de falar. Aqui comigo está também o Thiago Buni. Deixa eu passar a palavra para ele. Fala, grande Thiago. Fala, pessoal. Muito bom dia. Acho que só tá dando um reverbzinho. Eu vou pedir... Paulo e pro Rodrigo ficarem no microfone. Exato. É que tá dando um reverbzinho, pessoal. Se vocês conseguirem fechar o microfone de vocês aí. Eco. E aí vocês sabem falar. Top. Bom, aí, show. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal aqui. Estamos aqui com vocês, eu, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista, sempre segunda e quarta-feira. É o único podcast ao vivo, sem cortes, sobre direito penal, sobre processo penal, sobre advocacia criminal. Sempre recebendo algum convidado muito legal, muito importante, ou respondendo perguntas e respostas. E hoje a gente está recebendo aqui dois caras que eu admiro demais. Vou falar e fiz um esforço enorme para estar aqui hoje. Hoje, 7 horas da manhã, eu estava deitado numa cama de um lugar lá, fazendo uma endoscopia. Tomei aquela anestesia do Michael Jackson, deliciosa, diga-se de passagem, né? E falei pro Rodrigo, Rodrigo, vou dar um jeito de estar lá, porque, eu sou fã do Rodrigo e do Paulo, não posso perder. Tô em casa ainda, cenário diferente, nem fui pro escritório ainda, só vou pro escritório mais tarde, mas eu não podia perder de estar aqui com o Rodrigo e Paulo, jovens criminalistas. Perfil que, se vocês não seguem, cliquem em cima aqui da cabeça do Rodrigo Alvarez. Rodrigo, aponta aí e já sigam eles agora. Você clica ali, já segue todo mundo da live agora. Não precisa sair da live para isso. Não esquece depois de seguir ninguém. Eu conheci os dois pessoalmente, já acompanhava o perfil deles há algum tempo. Conheci eles lá em São Paulo, num evento do Papo de Criminalista. Foi sensacional. Dois caras incríveis e tenho certeza que o papo vai render demais. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles. Sejam bem-vindos aí, Rodrigo e Paulo, meus amigos. Muito obrigado, pessoal. Prazer imenso estar com vocês. Como o Thiagão falou aí, nós estivemos aí no mês passado, mês retrasado. Passou rápido, né, Thiago? Passou rápido. Deixou saudade. É um prazer imenso estar com o Rodrigo também e toda essa galera que acompanha vocês. É gratificante aqui. É sempre um prazer bater um papo do que a gente gosta de fazer. Fala, pessoal. Fala, Thiago. Fala, Rodrigo. Um prazer estar com vocês. A gente acompanha, eu acompanho o trabalho de vocês. É muito importante. A gente está nessa luta aí para trazer conhecimento para o pessoal, para melhorar o mercado. A nossa carreira é muito, muito dura. A gente passa sempre por momentos de instabilidade e a gente está junto aqui conversando, lado a lado. É sempre importante para nós, é importante para o pessoal que está aí, é uma troca muito importante e eu agradeço muito o convite. Nós agradecemos aqui no Jovens Criminalistas o convite e vamos tocar o barco aí, vamos com tudo. Passo a palavra aí para vocês aí, para a gente fazer as conduções do trabalho. Vamos lá. Bom, vamos lá, né? Rodrigão, inquérito policial. Você preparou aí alguma bomba para soltar para eles aí, Rodrigo Alvarez, sobre inquérito policial, para a gente jogar aí para o Paulo e para o Rodrigo, para começar a conversar? Então, eu queria começar justamente por isso que eles falaram aí, né? Eu vejo que hoje, tanto na advocacia quanto na defensoria também, a parte de atuação em inquérito policial ela é meio negligenciada, pelo que eu vejo, assim. Todo mundo ou é contratado, até para o cliente, né? Ou é contratado depois que o processo já está em andamento, ou os advogados que atuam, na sua grande maioria que atuam no inquérito policial, acreditam que não tem muito o que fazer ali na atuação do inquérito, né? Então acaba esperando o delegado fazer as diligências, esperando as provas serem constituídas, o cliente ser denunciado para só então fazer. Inclusive, esse era algo que a gente adotava muito na própria defensoria, de falar para os assistidos que chegavam lá, de olha, espera aí, se for ter denúncia, a gente depois vê o que acontece, né? E aí eu já queria passar a bola para eles para perguntar, vocês fazem alguma coisa na atuação de vocês diferente? Dá para atuar no inquérito? Tem alguma... como que vocês veem esse ato processual? Tem muita coisa para fazer, excelente pergunta. Muita coisa para fazer. Tomar um cuidado, porque é ali onde tudo começa. A investigação policial no Brasil, ela é praticamente a regra. A gente sabe que existe péssima informação,
existe investigação feita pelo Ministério Público, existem outros procedimentos, mas a regra, 99,9%, dízima periódica das vezes é feita através do inquérito policial. Então, é muito importante a gente conhecer o cenário, a gente entender quem é que está, quem que vai produzir aquela investigação, quem é que vai presidir a investigação, qual é a delegacia que a gente está, quem está atuando, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Federal, que tipo de crime, né, de suposta prática criminosa a gente está lidando, tem organização criminosa por trás, é apenas uma pessoa, você está atuando pela assistência de acusação, você está atuando pela defesa, então tudo isso é muito importante e vai variar, a nossa atuação vai variar de acordo com esse contexto. Então é muito importante estar sempre preparado. Advogados e advogadas criminalistas têm que estar preparados e tem muita coisa, sim, para ser feita ainda nessa fase de percepção criminal, na fase de inquérito policial. Tem muita coisa para ser feita no inquérito e paralelamente ao inquérito. Eu acho que é importante, hoje em dia, a gente ter uma atuação bem proativa. É evidente, a gente aprendeu no passado, com o pessoal que a gente nos ensinou, numa escola mais antiga, que tem que ser muito, muito discreto na atuação do inquérito policial. É sempre um momento de muita dificuldade, porque cada peça que a gente move no inquérito policial, a gente, às vezes, não sabe o que vai vir do outro lado. Então, assumir a importância da investigação defensiva, paralelamente ao inquérito, sempre quando tiver o inquérito policial, instaurar no âmbito interno do escritório um procedimento investigativo, de investigação defensiva, eu acho muito importante. Tudo que vai ser feito no inquérito policial, durante a investigação, eu acho importante fazer antes do escritório, produzir, de certa forma, antes do escritório, para, quando for isso para o papel, a gente poder prever aquilo que vai ser feito em prol do nosso cliente, em prol da defesa. E é importante sim, essa atuação no inquérito policial. Não dá mais para esperar a denúncia chegar e fazer aquela defesa durante o processo. Acho que a defesa começa no inquérito policial, tanto aquilo que vai ser produzido, como aquilo que vai deixar de aparecer no inquérito, mas a gente já vai ter aquela carta na manga guardada. Eu acho importante ter essa atuação proativa, porque a gente tem visto isso. Se esperar a instrução, é condenação na certa, praticamente. As pessoas já entram condenadas. Então, a gente já tem que prever os passos, porque o Ministério Público está muito aparelhado. A gente vê o Ministério Público atuando de uma forma que a gente não via há 10, 15 anos atrás. Antes, a gente chegava numa ação penal, a gente sentia que o Ministério Público nem sempre estava preparado para enfrentar advogados e advogadas preparados. Hoje em dia, não. Já chega numa audiência, é uma força-tarefa de determinada operação, é um grupo de atuação para determinado tipo de processo. Antigamente, não, era muito geral. Agora, isso é muito específico. E a gente precisa ser específico também em relação a isso. Então, é importante, sim, uma atuação logo de cara do inquérito policial. Tem uma pergunta aí, como é que vai ser? Passar para o Rodrigo? Passa para o Rodrigo a bola aí. Não, olha só que interessante algo que vocês falaram aí. Eu tenho uma certa crítica, não quanto à investigação defensiva, mas quanto à vulgarização da investigação defensiva. Que hoje em dia, o advogado quer falar que faz investigação defensiva, então o cara tá lá falando de contrato com o cliente para atuar no inquérito policial, não, que eu vou fazer uma investigação defensiva, que não sei o quê, que tarará, e que pá, Às vezes é só uma atuação proativa. Às vezes só uma atuação proativa no inquérito policial já é por si só suficiente. Já é por si só suficiente. O Rodrigo atua muito, a gente toca muita figurinha sobre casos regidos pela Lei Maria da Penha, porque o Rodrigo é defensor que hoje só atua numa vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, e eu acabo atuando muito nesses casos lá no escritório, e recentemente a gente se viu envolvido num caso lá, que o garoto estava sendo acusado de lesão e de injúria contra a ex-namorada e etc. E a gente teve que ter uma atuação muito proativa, porque isso aconteceu no final do ano passado, naquela boca do recesso, assim, e aí a delegacia não foi atrás de uma imagem que eu precisava, eu precisei entrar com um pedido de produção antecipada de prova no decorrer do plantão judicial, porque eu já tinha pedido acesso às imagens para a empresa não quis, então fiz essa atuação proativa, fui na empresa, tentei, porque eu vi que a delegacia não iria, deixaria rolar o ano, consegui entrar com pedido de produção antecipada de prova, foi deferido,
e a gente conseguiu, né, ter acesso às imagens. Com isso, né, o rapaz, a lesão corporal que ele foi acusado e a injúria que ele foi acusado, depois de ouvir várias testemunhas, mas essa imagem foi crucial. A delegada concluiu que não houve no relatório o fato e fez um BO de denunciação caluniosa, né, contra a suposta vítima. E neste mesmo caso, olha só que interessante, pouco tempo depois a menina alegou descumprimento de medida protetiva. Pouco tempo depois ela alegou descumprimento de medida protetiva. E ela alegou que isso teria acontecido num final de semana, e na segunda-feira o boletim de ocorrência que ela fez no domingo foi juntado nos autos da medida protetiva. Então a gente ficou sabendo muito rápido. Isso é algo muito importante. Nem sempre dá tempo do advogado chegar com essa rapidez no momento em que um boletim de ocorrência é registrado, no momento em que um inquérito é instaurado, salvo nos casos do flagrante. Isso quando a família já te procura no flagrante, né? E a gente conseguiu também ir nos estabelecimentos comerciais, em bares, né? E aqui foi bom porque eram bares que o meu cliente conhecia o dono de um bar, eu sabia quem que era o dono do outro, a gente conseguiu a imagem dos dois bares, né? E juntamos nos autos da medida protetiva. Quando ele foi ser ouvido nesse boletim de ocorrência, porque hoje a medida protetiva é um crime autônomo, né, do 24A, lá da Lei Maria da Penha, ele chegou na delegacia e ainda assim a delegada falou: doutor, vou ouvir, vou indiciá-lo. Eu falei: mas doutora, a senhora não viu os vídeos? Aí ela falou: não vi os vídeos. Aí eu fui, mostrei os vídeos de novo, levei o relatório do primeiro boletim de ocorrência da lesão e da injúria que tinham sido, né, relatados como não ocorrência de crime, e a menina ainda, né, feito um BO contra ela. A própria delegada mandou fazer um BO por denunciação caluniosa, que foi interessante isso. E aí a delegada leu, ficou pensativa, virou para a escrivã e falou: houve como declarações. Então o cara chegou na delegacia para ser indiciado, né, e colheu o interrogatório dele, e foi tomada meras declarações, e pode inclusive virar uma outra denunciação caluniosa. Então vê bem, às vezes você nem precisa, tem casos que precisa, já fizemos no escritório, instaurar um procedimento de investigação defensiva. Acho muito interessante, já vou fazer uma pergunta para o Paulo e para o Rodrigo sobre isso, mas às vezes é só uma atuação proativa, né? Às vezes, eu digo só, né? É só porque é simples, né? Mas muita gente não faz. Às vezes é só uma atuação proativa. Aqui no escritório, Rodrigo e Paulo, até quero saber se vocês têm um pouco essa mania e tal. Aqui no escritório a gente tem um dia por mês. Às vezes a gente não faz em algum inquérito policial, que eu sei que a delegacia é mais demorada, ou que a última informação que eu tive foi que o inquérito foi para o Ministério Público para pedir mais prazo. Mas a gente tem uma data aqui no escritório, mensal, tá? Que um estagiário vai para a rua para passar em todas as delegacias de polícia e pedir cópia atualizada do inquérito policial para a gente ver como é que está em andamento, né? Então, uma vez por mês a gente faz isso. Quero ouvir do Paulo e Rodrigo se eles também têm alguma metodologia assim, se eles acham importante e interessante isso. Ô, Thiago, antes só de passar para eles, deixa eu só complementar aqui, porque a pergunta é justamente sobre isso, por isso que eu coloquei ela, né? A pergunta foi assim: como solicitar diligências e depoimentos sendo delegado o presidente do ato? Então, às vezes, o que eu vejo muito é que, tudo bem, você pode chegar no delegado e pedir para ele ouvir. Aqui nos comentários também está aparecendo muita gente falando assim: olha, o delegado não ouviu aquela testemunha, que era uma testemunha fundamental para o meu processo, era uma testemunha ocular, que viu que ele não tinha feito. E às vezes a gente fica muito limitado a pedir para que o delegado faça alguma diligência, ou pedir para que ele execute alguma diligência. Então, aproveitando essa pergunta de como que eles trabalham ali dentro dessa parte do inquérito, né? Como que eles acompanham, porque a gente sabe também que tem uma dificuldade grande, chega na delegacia, não consegue cópia, é uma batalha para você conseguir olhar um processo, complementando com isso, né? Vocês chegam a pedir também para o delegado para fazer diligência? Abrindo aqui o microfone. Sim, a gente, até o Thiago estava falando, Rodrigo, sobre a gente tem que entender também, diferenciar o provimento, que diz o provimento 188, né, para quem não sabe, é o provimento dado do Conselho Federal, que regula essa questão da investigação defensiva. Tem que diferenciar o caderno de investigação defensiva dos atos de investigação defensiva. Isso que a gente faz quando a gente é muito diligente, é proativo, são atos de investigação defensiva. Nada mais é do que aquilo que a gente já vinha fazendo antes mesmo do provimento. Porque esse provimento, assim como tudo, como resoluções, todos os atos normativos, eles vão se encaminhando, vão sendo publicados, produzidos
através do conhecimento de campo. Então, assim, a gente teve essa necessidade, a advocacia teve essa necessidade de produzir um provimento próprio diante de um outro provimento, uma resolução que o Ministério Público tem, que é o 181 de 2017. Então, tudo isso é um apanhado histórico. A gente tem que acompanhar, mas é sempre à luz da Constituição. Nada mais é do que aquilo que a nossa Constituição e o Código de Processo Penal já prevê. Agora, quer ver uma coisa interessante? A pergunta lá sobre o delegado de polícia presidir o ato, né? Sabe o que eu acho que é bacana a gente fazer quando a gente está atuando? A gente, na nossa peça, na hora que a gente pede para ter acesso ao procedimento que foi produzido, à luz da súmula vinculante 14, por exemplo, do STF, é interessante também a gente começar a suscitar a legislação que regulamenta a diligência do delegado de polícia, a Lei 12.830, de 2013, por exemplo. Eu acho que é muito bom, por quê? Eu acho que a gente precisa fazer com que os delegados de polícia e a própria delegacia de polícia, seja civil ou federal, veja que a gente está atuando e tem conhecimento da legislação deles também. Eles presidem lá. E essa legislação, além do nosso CPP, além da Constituição Federal, essa legislação ela regulamenta diretamente as diligências do delegado de polícia. Isso é muito importante também. E a nossa legislação também, a legislação federal, também 8.906. A gente não gosta aqui de chamar de estatuto, porque estatuto dá muita ideia, estatuto do idoso, estatuto do torcedor. Não, é uma lei federal. É uma lei federal. Então, né? Parece que é um troço muito interno. Eu brinquei isso com vocês. Estatuto parece estatuto do condomínio. Porra nenhuma, é lei federal. É um livrinho que a gente recebe quando recebe a carteira do AB. E não tem nada de interno. Pois é, exatamente, Thiago. Não tem nada de interno. É uma lei uma lei federal que já está aí desde 94. Desde 1994. Tem gente que está assistindo a gente aqui que não era nem nascido ainda. Então, assim, essa lei, o delegado de polícia tem que conhecer essa lei. O promotor tem que conhecer essa lei. O magistrado, o juiz tem que conhecer essa lei. É prerrogativa. Conhecer essa lei é saber que ali nós estamos atuando por cidadãos. Ali é direito de cidadania. A nossa lei 8.906, a legislação que regulamenta também as defensorias públicas. Então, tudo isso é muito importante de fazer constar nas nossas peças, né? Desde a sede policial. Rodrigão, olha aí, você estava falando da 12.830, interessante, eu nunca tinha nem pensado nisso. E consta lá, eu estou aqui aberto com a lei 12.830, acho que esse é o artigo 2º da lei. Deixa eu só dar uma olhada, isso aí, é o artigo 2º da lei. E ela realmente fala o que você disse, né? Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação por meio do inquérito ou outro procedimento, que tem como objetivo, acho que é o mais importante, né? Apurar as circunstâncias, materialidade e autoria da infração penal. Durante a investigação, cabe ao delegado a requisição da perícia, informação de documentos, dados que interessem a apuração dos fatos. Ou seja, se a defesa formula algo, ele não pode ignorar, né, cara? Pode ser algo que... Perfeito. A própria lei que regulamenta a diligência, a atuação do delegado de polícia já responde a pergunta. Não está ali para investigar o nosso cliente, está ali para investigar um fato. A gente vê muito isso, eles querem investigar o nosso cliente. Não é o cliente, é o fato, é aquela circunstância. Então, se o delegado quiser adotar a diligência que a gente entende como pertinente, faz a produção de prova. Falando em atos de investigação defensiva. As pessoas falam de investigação defensiva como se fosse algo novo, algo moderno. Não, isso daí, o Evandro Lins e Silva, na época do Salão dos Passos Perdidos, na Rua Dom Manuel, realizava atos de investigação defensiva na condução dos seus clientes, dos casos em si. Então, eu acho que é importante. Se o delegado de polícia começar a indefinir pedido nosso de questão de diligência, a gente faz o ato, faz a investigação e depois junta no inquérito. E se for o caso, vai no Ministério Público e pede para o Ministério Público requisitar os autos, se a gente entender que aquela prova, aquele elemento de convicção é importante. Eu acho que a gente tem que... Eles não são fiscais da atividade policial? Então, vamos lá. Vamos botar um setor para trabalhar também. A gente hoje, para trabalhar o inquérito policial, acho que a gente tem que conhecer algumas legislações, pelo menos a parte que fundamenta a diligência no inquérito policial. A nossa lei, a Lei Federal 8.906, essa legislação que a gente estava conversando agora aqui, a 12.830, que regulamenta a diligência do delegado de polícia,
A lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, é muito importante, porque a depender da diligência que o delegado não quer cumprir, ou ele violar, violação de prerrogativa hoje, por exemplo, ela é crime. Ela é crime. Está lá, está entabulado na lei 13.869. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que mostrar que a gente não está de brincadeira. Isso é um trabalho muito sério. São pessoas, são liberdades em jogo, são vidas de pessoas. Paulo, eu queria frisar um negócio que vocês falaram aqui que é demasiadamente importante. Porque, fez a diligência para o delegado lá, fez o requerimento para o delegado para que ele fizesse a diligência. Não lembro agora se é artigo 14 ou que nos autoriza isso, né? Mas você fez lá o pedido de diligência do delegado e ele indeferiu, aí sim é o caso de você instaurar um procedimento de investigação defensiva no teu escritório para ouvir aquela testemunha. Aliás, você tem duas possibilidades, né? Fazer isso ou ficar aguardando o inquérito policial e para o Ministério Público, para que o Ministério Público, né, dê aquela dilação de prazo, e aí você faça uma petição para o promotor, enquanto o inquérito está lá com ele, sugerindo aquelas diligências. Vou falar, eu fui estagiário do Ministério Público. Eu nunca vi, enquanto eu fui estagiário, um advogado fazer isso. Olha aí como é que é uma atuação já diferenciada que você estaria tendo. Mas, Tiago, como é que eu vou saber que o inquérito está no Ministério Público? Adotando isso que eu falei para vocês, de, por exemplo, ter no teu escritório, quando eu estava lá no começo, era eu que fazia isso. Né? Quando eu tinha, sei lá, 2, 3 inquéritos policiais que eu estava acompanhando, era eu que tinha lá na minha agenda, todo dia 20 do mês, eu ia na delegacia, né, ver todos os inquéritos policiais. Hoje é o estagiário que faz, ele tem, se é estagiário inscrito no OAB, então ele tem prerrogativa para isso, né, eu faço autorização e ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial, por isso que é muito interessante, para às vezes quem está nos ouvindo aqui é estagiário, a inscrição do estagiário é muito importante para isso, né, porque ele ganha ali umas prerrogativas diferentes do que o estagiário comum, que não é inscrito na OAB, tem, e aí você vai lá e pede isso para o promotor. Então, pediu para o delegado não definiu, tem duas possibilidades, né? Tem a possibilidade de pedir para o promotor de instaurar a investigação defensiva. E outra coisa, gente, não pede e larga lá a petição para o delegado. Pede e vai lá conversar com o delegado, né? Eu acho que foi o Rodrigão que falou aqui, explicar a pertinência, né, do porquê daquela diligência na petição, mas às vezes de conversar com o delegado também. É isso que falta. Falta falar, às vezes. Às vezes a gente tem medo de ir lá, de falar, de conversar. Falta falar e conversar. Isso é imprescindível. Indeferiu sua diligência, a investigação defensiva e ouve o cliente. Ou pede para o promotor de justiça. Isso lembrando que você já pediu para o delegado, foi lá despachar com ele, né, e explicou a pertinência. Desculpa, Rodrigo. Não, que isso. Eu só ia falar assim, olha que interessante, né? O artigo 14 do Código de Processo Penal, ele autoriza o ofendido, vou ler a literalidade, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, o requerimento de diligência por parte do advogado, ele pode ser requerido para o delegado, só que a lei também fala que é um juízo de discricionariedade dele se ele vai fazer ou não. E é por isso que eu queria pontuar isso que vocês falaram, que às vezes o pessoal ouve, mas não presta atenção, né? Que é, pediu para o delegado, ele vai fazer, foi lá despachar, tal, tudo bem, aceitei, ok, maravilha. A prova vai ser produzida dentro do inquérito. Mas se ela não for ali, vamos fazer ela de outro meio. E eu acho muito mais interessante até você produzir essa prova antes de levá-la ao processo, porque aí você tem ciência, você tem noção do que tem naquela prova. Seu cliente vira para você e fala, olha, tem uma filmagem do local dos fatos. Lá está comprovando que foi ele que me bateu. Aí você vai pegar a filmagem dos fatos, você vê que primeiro o seu cliente pegou uma arma, tirou, pôs na cabeça do cara, o cara arrancou a arma e bateu nele. Opa, peraí, a figura não era bem assim. Aí você vai pedir para o delegado fazer essa diligência antes de você ter ciência do que consta ali. Isso é muito comum, pelo menos comigo acontece quase todo dia, que eu tenho audiência, testemunhas. O cara vem lá na defensoria e fala para mim, olha, rola a minha tia que ela sabe, ou meu pai que ele sabe de todo o fato, sabe de tudo que aconteceu. E na violência doméstica a gente tem uma peculiaridade, né? O réu ele nunca acha que o que ele fez é um crime, ou às vezes ele tá numa conduta ultra machista ali e ele não entende que aquilo é uma conduta machista. Então, por quantas e quantas vezes, uma que me vem à memória agora, o pai sendo ouvido como testemunha, e ele falando assim, essa mulher tá errada, ela chegou e quis ficar com os homens na sala, ela não quis ir para a cozinha com as mulheres fazer a comida do almoço. E o depoimento dele foi esse, que o filho teria realmente empurrado ela ou batido nela, não lembro exatamente a extensão do dano ali, mas porque ela não quis ir para a cozinha, e o filho dele estava certo de fazer isso. Então essa era a cabeça dele, a gente não ouviu antes, eu não ouvi ele antes, né? E
o Ministério Público, em muitas oportunidades, e até vocês tocaram nisso, acho que é interessante a gente falar, eles instauram o procedimento investigatório criminal deles, eles ouvem as testemunhas antes, que eles vão rolar, eles ouvem vítimas antes. Claro que eles não vão fazer isso em todos os casos, porque não dá tempo. Mas em muito caso relevante, que é a maioria dos casos que vocês vão atuar, né? Normalmente vocês vão entrar em casos de um pouco mais de repercussão, ou de relevância ali, eles provavelmente vão ter um pique instaurado e vão ouvir pessoas ali dentro. E aí é muito interessante a gente fazer isso também. Não sei se vocês já caíram numa roubada dessa de chamar no escritório alguém para ouvir aí, e a testemunha chegou e falou alguma coisa e falaram, ó, melhor a gente não ouvir essa testemunha, não. Vocês têm algum caso assim? Temos. Tivemos já alguns casos. Tem um caso agora, um caso complicado, uma acusação de crime sexual dentro de uma escola. Né? Essa acusação, o diretor de determinada escola. E a investigação estava na delegacia ainda, delegacia da mulher. E aí a situação era muito complicada, muito complicada. E aí a gente começou realmente a fazer requerimento, o delegado definia. Aí nós começamos a colher, né, os depoimentos no escritório, e alguns, obviamente, a gente deixou de lado. Deixou de lado porque se isso fosse produzido era fatal. E a gente faz através de filmagem, a gente filma. Para quem não conhece, ou está familiarizado até com o provimento 188, o provimento ele fala isso. Ele está lá, está escrito isso, está expresso lá que você pode fazer também, através de filmagem. E, como o Paulo falou, a gente não tem, obviamente, como nós estamos fazendo uma investigação defensiva para a defesa, porque é importante também isso. A investigação defensiva não é só para defesa, ela também pode ser feita para defesa dos direitos de uma pessoa que você está fazendo assistência de acusação. Também pode ser usada a investigação defensiva para acusação. Mas, no caso, a gente está fazendo a defesa. E a parte que não era nada interessante, a gente teve que tirar completamente todo o vídeo. Porque a gente não pode manipular, né? Isso é crime. A gente não pode fazer absolutamente nada disso. Nós não apresentamos nenhuma produção desses elementos aí que a gente... Esse caso é interessante, porque o inquérito nunca mais voltou para a delegacia. Depois que foi para o Ministério Público, ficou lá e a gente está fazendo a produção dos elementos com o Ministério Público. Era um caso que era medido, para nós era fato que ia ter uma prisão preventiva decretada. Saiu da delegacia com representação. E parou no Ministério Público, está lá há meses. Agora já não tem mais possibilidade de uma prisão preventiva, porque já está lá 6 meses no Ministério Público. Qual é a urgência de uma prisão preventiva num caso como esse? É que o pano de fundo, né, dessa questão desse caso é que há uma concorrência desleal por trás. Então tem uma questão empresarial, uma questão envolvendo marca por trás disso. E, enfim, existem pessoas e pessoas. Tem gente que realmente faz acusações absurdas, acusações infundadas. E a gente sabe que em crimes sexuais, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ou da pretensa vítima, tem especial relevância. Né? As cortes superiores já decidiram isso. Então é muito complicado, é um caso muito sensível mesmo. Mas é sempre importante também, até respondendo o que a gente deixou de responder, o Tiagão estava falando sobre as diligências do nosso escritório, uma rotina da gente acompanhar os casos. Sem dúvida, pessoal. A gente precisa fazer um acompanhamento em loco nas delegacias, a gente precisa consultar o site. Aqui no Rio a gente faz o site da CI, da Central de Inquérito, para poder ver se já andou por ali, já foi para o Ministério Público aquele inquérito, se voltou. Isso é muito importante, ter essa rotina de acompanhamento. A nossa profissão é uma profissão muito dinâmica. Ela é muito diferente das outras advocacias por isso. A gente não trabalha apenas no consultivo, a gente trabalha também com delegacia de polícia, rua, tem muita rua também. Tem que ir no Ministério Público, tem que ir nas delegacias, tem que ir no fórum e despachar sempre conversar com a autoridade policial, conversar com a promotoria de justiça, conversar com os juízes, com os desembargadores, sempre, qualquer peça aqui no escritório. Isso é uma prática que a gente costuma colocar aqui na nossa equipe, na nossa família, que a gente sempre fala isso. Todo mundo aqui despacha, tudo. Sempre. É como se fosse uma mini sustentação oral. Afinal de contas, a gente está ali para levar o direito de terceiros. Né? A gente estamos ali para falar. A advogado tem que falar. E a gente coloca o pessoal para ensaiar. Por exemplo, a Tamara deve estar aqui. Espero que ela esteja assistindo. Né? Nossa advogada, trabalha conosco aqui no escritório.
E quando ela vai despachar, ela sempre conversa antes com a gente, faz ali uma simulação, e isso faz muito parte. O Felipe Tostes aí, nosso colega aqui do Rio, falou, aqui no Rio agora nós temos um sistema, a OAB, tem um sistema da OAB integrado com as delegacias de polícia. Então os inquéritos vão passar agora a ter acesso por esse portal da OAB. Então há uma vitória muito grande aqui no Rio de Janeiro, com a atuação da OAB, que a gente, ao menos o que é bom, a gente tem que falar. Né? Então, há um sistema que agora é integrado entre a Polícia Civil e a OAB. Então, a gente vai conseguir ter acesso aos inquéritos através desse portal. Eu acho que é uma luta. O Thiagão, no Mato Grosso, ele faz parte da ordem, acompanho isso. Acho que é interessante, talvez, vocês... Até anotei aqui, tá, depois. Eu já até anotei e vou ligar para vocês depois dessa live aí para trocar uma ideia sobre isso aí. Com certeza, achei interessante. Fechadíssimo. Olha só, vocês falaram um troço que eu acho demasiadamente importante. Duas coisas até, duas. Eu tenho uma insegurança muito grande quanto ao provimento, né? Porque ele é um provimento. Óbvio que é um provimento do Conselho Federal da OAB, então para nós tem muita validade, né? É como uma resolução do CNJ, mas é para nós um provimento do Conselho Federal, né? Se não há hierarquia entre juiz, delegado e etc., não há hierarquia legislativa entre um provimento do Conselho Federal e uma resolução do CNJ. Mas ainda assim, por conta dele ser um provimento, vocês falaram algo que é um cuidado que vocês têm. Eu também tenho quando vou instaurar a investigação defensiva aqui, que é gravar os depoimentos. Para passar maior fidedignidade, para não parecer que foi aquele depoimento que o advogado que fez, que ele que digitou, não. Né? Eu faço um depoimento gravado e, inclusive, obedeço a mesma forma de colheita de depoimento que é feito na delegacia. Advirto a testemunha de que ela está compromissada a dizer a verdade, que pode incorrer no crime de falso testemunho se mentir, tá? Pergunto se ela tem alguma relação de amizade ou de inimizade com alguma das partes e etc. E aí passo a colher o depoimento gravado. Isso é muito importante, aumenta a sua fidedignidade. E hoje é muito mais fácil você levar esse depoimento para dentro de um processo, para dentro de uma investigação. Né? A gente aqui no escritório, quando está na fase de inquérito policial, às vezes nem junta mais mídia, às vezes a gente coloca o QR Code e o link de um drive muito mais fácil do que uma mídia. O nosso sistema aqui, que é o ESAGE, da Justiça Estadual, ele já permite importar mídia para dentro do sistema, além de documentos, antes não permitia. Então, acho isso muito importante, gravar o depoimento que você vai colher dentro do escritório. Agora, uma outra coisa... Pode falar, Rodrigo. Em cima disso que vocês estavam falando, eu acho que essa é a importância gigante da investigação defensiva, que é você fazer a cadeia de custódia da prova que você está produzindo. Porque, olha, direto, eu sou questionado em juízo, em vários processos, a juíza fala, não, tá, mas quando que foi tirada essa prova? Quando foi tirada essa foto? Tudo bem, o mesmo questionamento não é feito pelo Ministério Público, mas vamos partir desse ponto, né, que ela está certa. Se eu junto uma foto, por exemplo, dentro de um processo, por que não ter o cuidado de olhar o metadado dessa foto, que é simplesmente você, quando está no seu computador, vai em propriedades, olha, quando essa imagem foi criada, não dá para saber se foi exatamente a foto, mas aquele arquivo foi criado numa data X, e normalmente fica. Principalmente o telefone mais moderno, ele dá até a geolocalização, o ponto onde aquela foto foi tirada. Isso tudo fica através de informação dentro da foto. Você vai juntar uma foto no processo, por que não tomar o cuidado de olhar se essa foto tem metadados, tirar um print, ou então entrar em sites que fazem essa captura dessa informação e deixa isso arquivado em um determinado local. Exemplo, eu vou dar o exemplo do Verifact, mas existem vários, né, nesse estilo. O Verifact, ele faz uma captura do que você está na tela, por exemplo, e ele registra na blockchain qual foi o IP que acessou, quando acessou, para dar uma credibilidade melhor. A exemplo de uma ata notarial. Você vai lá, faz esse registro desses metadados da foto, e além da foto, você junta esse metadado. Além do vídeo, você junta esse metadado. Então, eu vejo a investigação defensiva, a maior importância dela é para preservar a cadeia de custódia. Porque, claro, que você é advogado de defesa, você não vai poder investigar, você não vai poder ouvir uma pessoa, você não vai poder ir atrás de uma prova, isso não tem nem lógica. Você pode, só que a qualidade que essa prova vai ser colocada dentro do processo, isso que eu acho que é um ponto fundamental que você bateu, Thiago, e vocês falaram antes também, pessoal. É como você vai colher essa prova e como você vai assegurar que aquilo é algo fidedigno, né? E o principal ponto, que até fala isso no provimento 188, que é, eu posso escolher se eu uso aquela prova ou não uso. Isso é o melhor para mim. E
só para finalizar, dá para ser feito durante a instrução processual. Ao contrário do que o delegado... Qualquer fase, né? Dá para fazer depois do trânsito em julgado para revisão criminal. Eu nem vou precisar mais de justificação criminal, porque eu posso fazer a investigação defensiva para entrar com uma revisão criminal. Desculpa, Rodrigão, segue. Não, eu já ia até passar a pergunta para vocês aqui, porque eu tô com um problema recente e eu queria pensar junto com vocês aqui, que é o seguinte. Imagina que um delegado, ele fez uma investigação durante o processo, sem autorização de ninguém. O delegado terminou, relatou a parte dele, enviou para o Ministério Público ofereceu denúncia e depois o delegado vai e continua a investigar, descobre mais provas e junta isso no processo, depois do processo em andamento. Vou passar a bola para vocês aí, primeiro o Tiagão, depois eu passo para o Rodrigão aí. Repete a pergunta, Rodrigo. Eu estava lendo aqui. Repete a pergunta, repete. Alguém pode ter perdido, repete. Não, tá, é assim, o delegado relatou o processo e enviou para o Ministério Público. O Ministério Público fez a denúncia. Futuramente, sem ninguém mais pedir, aparece uma investigação do delegado, outras oitivas, outras produções de prova, e ele junta isso naquele processo. Só que não houve pedido de ninguém. Simplesmente apareceu dentro do processo que o delegado continuou investigando depois de já ter relatado aquela investigação inicial. Você acha que isso é possível ou não? Um novo número. Nós temos um caso aqui assim. Temos um caso recente aqui. E até por ser recente, Paulo, a gente não pode nem falar o tipo de crime, enfim, a gente não pode falar do que se trata, mas temos sim, que apareceu um documento muito importante, que é uma foto. É uma foto. E é justamente isso, como o Rodrigo falou, a gente entende que houve sim a quebra na cadeia de custódia da prova. E essa é a tese que a gente vem levantando. Sim, isso deveria ser juntado antes da resposta à acusação. É um absurdo. Ainda mais em sendo um delegado de polícia, né? Juntando isso, apresentando isso para o Ministério Público como parte, que já está no meio do processo criminal. Então, é muito complicado. Agora, é uma coisa engraçada, o Rodrigo estava falando sobre a utilização da geolocalização. Pessoal, geolocalização salva vidas. Salva vidas. Nós temos um caso aqui no escritório que correu na divisão de homicídios, na delegacia de homicídios, na DH, que é a capital, em que uma pessoa estava na condição de suspeito de ter matado uma outra pessoa numa região distante da região onde ele trabalha, bem distante, 3 horas de distância. Nós conseguimos salvar esse cliente aí, em conjunto com o delegado de polícia, porque também é importante isso, quando o delegado ele realmente atua como um garantidor, né, garantidor daquela prisão, se aquela prisão é legal, fazer um filtro. É muito importante com um delegado garantidor. E ele fez um trabalho em conjunto conosco, ele aceitou tudo que nós produzimos ali, a gente fez uma investigação defensiva paralela à investigação que tinha sido aberta. Esse cliente estava preso, era prisão temporária. E nós conseguimos mostrar. Ele é da área de saúde e ele estava fazendo plantão em uma clínica no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, muito distante do local onde esse crime teria sido cometido. Então seria impossível, só se ele fosse onipresente. Não tinha como realmente ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ele assinou um termo lá, caindo. É verdade. A gente ouviu o médico aqui no escritório antes dele se ouvir na delegacia, foi ouvir na delegacia depois, e pasme, pessoal, o delegado de polícia pediu a revogação da prisão junto com a gente. Ele fez um pedido dele, assinamos em conjunto. Foi despachar conosco. Ele foi despachar, o delegado de polícia civil foi despachar com a gente. Tem que bater palma. Delegado duríssimo. Mas é um delegado que investiga tanto pro bem quanto pro mal, né? Para mostrar ali que há realmente crime ou quando aquela pessoa que está sendo investigada é inocente. O cliente foi reconhecido pela testemunha que estava no local do fato. Teve isso também. E o cara, outra pessoa que realmente talvez seja o autor dos disparos, é idêntico, igualzinho. Então é um caso que foi muito, muito gratificante. Então se a gente fosse esperar a denúncia, a prisão preventiva seria decretada certamente e estaria preso até agora. Com certeza. Então, e é uma investigação que ainda está correndo, né? Só que o cliente está fora dessa. Está afastado, completamente afastado da possibilidade de ter uma ação penal contra ele.
Então, geolocalização salva vidas. Ata notarial também é muito importante ser feita, até para você dar validade à data em que foi feito aquele documento, foi produzido, que o Rodrigo falou também. Por isso que é muito importante a gente também ter uma interdisciplinariedade na nossa atuação. A Alexandre Moraes da Rosa fala muito, né, do uso da tecnologia, né, fala muito da teoria dos jogos também. É importante a gente ter um mínimo de conhecimento tecnológico. A gente saber que dentro de um aparelho telefônico, dentro lá do arquivo, a gente sabe a hora, o momento e a data em que foi produzido aquele documento. É isso aí, gente. Para advogar na área criminal hoje, vocês têm que ter um mínimo de conhecimento. Nós não queremos aqui que sejamos aqui entendedores de TI, não é isso. Mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. E dentro da investigação defensiva ainda, tem a possibilidade do próprio escritório fazer um trabalho em conjunto com pessoas que são peritas nessa área. O próprio provimento fala isso. E é interessante que a legislação, se realmente vier a ser aprovada, que agora eu não sei como é que está, no Código de Processo Penal, ela está usando muitos dos elementos da investigação defensiva que estão estabelecidos no provimento 188. Então, assim, o próprio CPP, se realmente aprovado, haverá previsão de muitas das diligências defensivas que estão lá no provimento. Tá, até antes de dar bom dia aqui pro João, que está lá no aeroporto, estou vendo ele passando um calor desgramado, deve estar no aeroporto de Manaus, eu acho. Nossa Senhora, quente. Mas, João, vou até... Bom dia, meu amigo, bom dia. Quantos graus fazem aí no aeroporto com ar ligado? 47? 45 graus, na sombra, com ar ligado. Saí de São Paulo, de Campo Grande, mó frio, cheguei aqui. Não sei por que eu tô de casaco, eu estou fazendo sauna aqui. Terra boa, terra boa. Boa, boa. Deixa eu falar um negócio. Vocês falaram algo também muito interessante. Esqueci o que eu ia falar. Olha que loucura. O Rodrigo e o Paulo... Não, esqueci o que eu ia falar do provimento 188. Não era. O Rodrigo falou. Puta que pariu, lembrei o que era. Esse problema, cara, de surgir coisa no inquérito policial, que vocês comentaram aí, certamente aí vai resolver rapidamente com essa questão da OAB ter um sistema integrado entre a Polícia Civil e a OAB para que os inquéritos sejam digitalizados. Eu tenho um caso também, em andamento aqui no escritório, tá? Que eu assumi esse caso depois da condenação em primeira instância. Uma condenação por crime sexual na primeira instância, tá? Foi um procedimento de investigação administrativo dentro de um órgão, tá? Que chegou à conclusão que que o fato não tinha acontecido. Ainda assim, o Ministério Público ofereceu denúncia. E esse cliente, quando me procurou, falou: doutor, eu não entendi por que isso. Porque no procedimento administrativo concluíram que não houve o fato. Ainda assim, o MP me denunciou. E no inquérito policial, eu era testemunha. Eu falei: mas teve inquérito nesse caso? Ele falou: teve, doutor, eu fui ouvido na Polícia Civil. Eu falei: pois é, mas o inquérito não está juntado aos autos. E fui eu atrás do inquérito policial. E tinha um inquérito policial onde, de fato, ele estava certo. Ele era só testemunha neste inquérito policial. E todos os depoimentos prestados pela vítima neste inquérito policial não apontavam ele como autor do fato. E olha que interessante. Tinham depoimentos, tá, que eram posteriores aos depoimentos já prestados no procedimento administrativo, onde ela o apontava como autor do fato, tá? E ele: doutor, isso não dá uma nulidade? Eu falei: rapaz, nulidade não dá. Eu acho que não. Mas o que dá aqui é uma contradição violenta num crime onde a palavra da vítima tem grande valor, mas ela precisa ser harmônica em todos os momentos, principalmente quanto ao mérito, né? Quanto ao mérito, ela pode divergir até quanto a questões periféricas, mas quanto ao mérito, não. Quanto ao mérito, não. E tinha essa grande contradição, né? E aí teve uma outra situação, né? Não estava relatado. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. E ele era só testemunha, né? Então eu opus um pedido e estou aguardando essa resposta para que a delegada relatasse o inquérito policial. Pedi para a delegada, eu falo: quero saber qual que é a sua conclusão sobre esse inquérito policial em que meu cliente é só testemunha, tá? Fiz esse pedido para ela. Administrativo, óbvio, se a conclusão não for a que eu espero, não preciso juntar no procedimento, afinal o inquérito nem juntado lá foi, né? Então, o fato do inquérito policial não ser um procedimento que fica, né, vai para o processo, tenho certeza que o Rodrigo e o Paulo devem ter, o João também, né?
O Rodrigo não, porque a Defensoria acompanha menos inquérito policial. Mas a gente tem uns inquéritos policial aí voador. Eu tenho um cliente que foi ouvido na delegacia 3, 4 anos atrás e não aparece mais no inquérito policial, não tem mais, não tem decisão de arquivamento, mas não tem diligência. Aí também tem alguns casos que não é bom, sei lá, provocar e pedir uma cópia para fazer eles lembrarem daquele inquérito policial e voltar a mexer em alguma coisa. Então isso acontece demais, né, Paulo e Rodrigo? Ligar aqui o microfone. Demais, demais. Queria aí cumprimentar o João Ricardo, prazer conhecê-lo. Também acompanho o seu trabalho aí durante muito tempo aí, sempre atuante e nessa batalha nossa aí pela advocacia criminal. Então, atuante que está no aeroporto. Está lá no aeroporto, certamente defendendo uma pessoa daqui a pouco. Está indo fazer uma audiência, uma sustentação, uma tribuna. Bacana, meu amigo. Prazer imenso. Estamos juntos. Ô, Thiago, só queria lembrar também, pessoal, que é crime da lei de abuso de autoridade essa demora injustificada em você fazer uma apuração, né? Claro que ela precisa ser injustificada, claro que precisa ter um prazo ultra estourado, vamos dizer assim, mas é previsto como crime da lei de abuso de autoridade. Então, quando você vai fazer o pedido, igual, pode falar, João. Inclusive, Rodrigo, esse foi o objeto de aula nossa de ontem, né? Esse pedido que o advogado deve fazer, ele tem uma dúplice função. Primeiro, para fazer andar, e aí o que o Rodrigo disse é muito importante. Às vezes, andar o procedimento não é um interesse que favorece o acusado. Segundo ponto, para que haja esse crime de abuso de autoridade, é necessário que a demora seja injustificada e que haja a intenção, a finalidade especial de agir, de prejudicar o investigado ou acusado. Então, essa dupla função tem que ser objeto de atenção do advogado. Exatamente. É o artigo 31 aqui do estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Então, complementando um pedido desse do Thiago, por exemplo, que ele fez para o delegado, você pode colocar isso de maneira bem sutil, né? Olha, estou querendo saber o porquê que não foi relatado ainda, o porquê da demora, tendo em vista que o artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade prevê até como crime estender injustificadamente a investigação. E aí, pesquisando na jurisprudência, pessoal, eu encontrei dois precedentes, vamos dizer assim, um com 10 anos, uma investigação rodando, e outro com 11 anos. E o de 11 anos com apreensão de bens. E aí o STJ, nos dois casos, entendeu pelo trancamento. No primeiro caso de 10 anos, entendeu pelo trancamento daquele inquérito, coisa que eu acho muito difícil acontecer, mas nesse caso aconteceu, porque era injustificado. E no segundo foi a devolução dos bens que estavam apreendidos há 11 anos. Se imaginar aí, a gente brinca sempre isso, né? Imagina a valorização que não teve esses bens apreendidos se for colocar uma correção, se for dinheiro, né? Por exemplo, 11 anos rendendo. Fala, João. Rodrigo. Ou se foi um carro aí, de repente tem alguém andando com esse carro, né? Ou se for um gol GTI, deve estar valendo uma grana agora, né? Um golzão GTI daquele, né? Os gols clássicos. 95, 87, imagina? Que maravilha. O clássico tá. Se ficou bem guardadinho, pô, maravilha, cara. É o problema que nós já tivemos na história aí também, juízes andando com o carro dos outros. Né? A gente tem que tomar juiz com Porsche, né? O Rodrigo fica louco com o Paulo. Às vezes o Paulo fala umas coisas e o Rodrigo fala, não era pra chegar. Bom demais, né? Eu só falo assim, tem certos juízes. Aí ele vai e fala a vara que o cara trabalha, e às vezes até a identidade do cara, a matrícula, fala tudo, a matrícula funcional, tudo. Às vezes acontece na audiência também, né, Rodrigo? Também. Aquele argumento mais aguerrido, que a gente fica na dúvida e tal, se vai ou não vai. Na lata, aí o Rodrigo, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não precisava ter feito isso. Não, mas é engraçado também. Isso fala aí. Até. A gente tem que tomar certos cuidados também. A lei de abuso de autoridade. Sim, só que a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos advogando para quem? Para um cliente que geralmente está aqui, ó, amarrado com a corda do teu pescoço. Vale a pena? Tem que ser feita uma estratégia. A gente tem que usar a teoria dos jogos. Exatamente, tem que usar estratégia. É um jogo de xadrez. Vale a pena a gente já começar a brigar? Vale a pena a gente dar murro em ponta de faca? Porque a gente sabe que certas condutas, sim, já estão beirando ali ao crime na lei de abuso de autoridade. Mas vale a pena suscitar isso? A gente tem que pensar. Tudo tem que agir com estratégia. Talvez não valha a pena, porque mais para frente a gente vai conseguir anular aquilo ali. Tem uma possibilidade imensa de defender
o real interessado, que é o nosso cliente. E um HCzinho de vez em quando para trocar um inquérito faz bem para a saúde também, né, pessoal? A gente tem que começar a impetrar HC na hora que tem que impetrar, de vez em quando fazer uma abolição de suspeição na hora que tem que fazer. A gente tem que ter coragem na hora de atuar também, pessoal. Tá vendo que o cliente, que a investigação está demorando anos aí sem uma conclusão. Vamos começar a impetrar HC, vamos começar... Esse caso de 10 anos é absurdo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Tem que pensar, vale a pena? Vai ajudar o cliente? Se vale a pena, for ajudar o cliente, tudo bem, mete bronca. A pergunta que a gente mais recebe, quando a gente está fazendo aula de lei de abuso de autoridade, posso prender a autoridade em flagrante? Fala só, poder você pode, mas não sei se seria muito conveniente, não. E aí, em cima do que vocês estão falando, que era... até não sei por que saiu minha pergunta aqui, mas enfim. Em cima do que vocês estão falando, de nulidades, de inquérito e tal, teve uma pergunta que eu acho que era interessante, que é a seguinte: o inquérito acontece na mesma hora que o flagrante? As oitivas são marcadas em dias diferentes? Essa é uma dúvida bem comum de acontecer para quem não está tão habituado assim com inquérito, com flagrante. Às vezes confunde na cabeça, né? Eu lembro que teve um caso que a loja da minha mãe sofreu um golpe lá, clonaram um cheque dela, enfim, passaram um cheque, e a gente foi atrás fazendo uma investigação própria. E eu era aluno lá do primeiro ano da faculdade, segundo ano, e reunimos todas as provas, filmagem do cara no banco, sacando dinheiro, levantamos identidade, lugar onde o cara morava, entregamos tudo pra polícia. E aí o delegado falou, tá bom, vou anexar aqui no processo e tal. E aí a gente, não vai prender esse cara? Como assim? Daí o flagrante, ele preso. E aí depois que eu fui entender, a partir de então, qual que era a diferença, porque que era uma prisão provisória, que era um flagrante, que era um inquérito. E as oitivas, pessoal, normalmente do flagrante se faz aquilo que é possível. Faz um auto de prisão em flagrante e ali dentro ouve tudo que é possível. Então você vai ouvir lá, se der para ouvir o ofendido, vai ouvir o ofendido. Se der para ouvir o réu, vai ouvir o réu. Se der para fazer um interrogatório naquele momento. Se der para ouvir os policiais, vai ouvir os policiais. Por isso que o flagrante normalmente é mais rápido. Mas ele não inibe a produção de um inquérito policial. A partir dali, isso vai ficar encadernado em um inquérito. Então, às vezes, ocorre o flagrante e depois tem outras produções de provas, né? O delegado ainda pode continuar investigando. É que o flagrante em si, como ele é um ato que já tem quase todas as provas no mesmo local, normalmente ele já faz o flagrante e já quase que relata para mandar. Mas segue o mesmo procedimento. Qual que é o procedimento? Não tem. Inquérito policial não tem procedimento. É o procedimento que o delegado quiser instituir ali dentro. Ele pode ouvir primeiro a vítima, ele pode ouvir primeiro as testemunhas, ele que vai definir. E aí ele pode marcar para o mesmo dia ou para outros. É que no flagrante, para ter elementos para prisão, normalmente se ouve todo mundo no mesmo momento. Mas nada impede, tá? Deixa eu só ver qual foi a pergunta aqui exata. Que era, o inquérito policial acontece na mesma hora que o flagrante? Ou as oitivas são marcadas em dias diferentes? Ele acontece na mesma hora em si, porque é como começa o inquérito no flagrante, é o auto de prisão em flagrante ali, mas o delegado pode fazer provas depois, pode ouvir depois, e fazer outras considerações aqui. Vocês querem falar, pessoal? Aqui no Rio, sai uma comunicação flagrante, né, e essa comunicação se transforma num procedimento, e aí a audiência de custódia acontece nessa comunicação. Agora, o flagrante continua na delegacia. A maldade continua rolando. Então, ao mesmo momento que você vai, acompanha o seu cliente na lista de custódia, faz o pedido de revogação, impetra um habeas corpus, a investigação continua acontecendo na delegacia. E, então, é importante fazer esse acompanhamento. E ter uma estrutura para isso é interessante. Você poder continuar acompanhando a investigação na delegacia e, ao mesmo tempo, fazer os pedidos de liberdade e, eventualmente, o habeas corpus quando é necessário. Mas a investigação continua acontecendo. A maldade está rolando solta enquanto você está pedindo a liberdade do cliente. Quando organizado, quando é um delegado, quando está diante realmente de um procedimento investigativo da Polícia Civil, a gente está falando do caso da Polícia Civil aqui, o inquérito policial ele realmente vai começar pela portaria inaugural. Tem uma portaria que inaugura, que inicia o inquérito policial. Só que a gente tem que tomar muito... Boa viagem! Tamo junto. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados também e a gente não achar que o que acontece aqui na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro acontece de forma idêntica na Polícia Civil de São Paulo, na Polícia Civil de Minas Gerais. Tomar certos cuidados. A gente tem que tomar alguns cuidados.
Eu já peguei alguns inquéritos aí pelo país, né, que o relatório final, que a gente está muito acostumado a ver isso, pelo menos via de regra, que é onde tem todas as informações já para poder o delegado da autoridade policial vai indiciar ou não, né, aquela pessoa, aquelas pessoas. Nem sempre o relatório final tem esse nome de relatório final. E nem sempre a portaria inaugural de um inquérito tem um nome de portaria inaugural. Então, tem essas variações também. Eu vi uma pessoa comentando aqui, isso a gente não aprende na faculdade, é verdade. E tem certas coisas que a gente só vai aprender depois de 5, 10, 15 anos, vendo, atuando muito. Nós, recentemente, aqui tivemos até eu não vou falar o caso, mas é uma coisa... Não vou falar o caso. Eu não sei se para vocês, eu gostaria até de dar publicidade, isso para perguntar também para os nossos amigos aqui, se vocês já passaram por isso. Nós tivemos um caso que começou ali, teve inquérito policial instaurado, e além, tivemos a pretensa vítima, a gente está pela defesa. Não vou falar o crime, não vou falar nada disso, porque está em andamento aqui. Tivemos um termo de declaração dela prestado na data X, acompanhado, no termo de declaração, acompanhado de um advogado, nome fulano de tal. Beleza. Um mês depois, essa pretensa vítima volta na delegacia, acompanhada de outro advogado, estava escrito isso lá no termo, tá? Acompanhado do advogado, outro advogado, e de uma promotora de justiça. Uma promotora de justiça em sede policial. Não é presidindo o PIP, investigação do Ministério Público, não é nada disso. Ela acompanhando ao lado de um outro advogado. Então, assim, tem certas coisas, pessoal, que a gente também está aprendendo. Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu acho isso um absurdo, inclusive. E o promotor da instrução acha legal, acho que está tudo certo. Acho que está tudo certo. Pois é. Somos nós. Vamos passar aqui, porque a gente precisa entender se você já viu isso na prática. É bom de trocar essa ideia agora, porque a gente vai despachar as alegações criminais desse caso agora. Agora, hoje. Eu tive um caso desse, tá? Mas ele evoluiu de forma ainda pior do que o de vocês. Porque a promotora que esteve no inquérito policial acompanhando a oitiva, e inclusive ela fez perguntas, tá? Nessa ocasião em que ela estava na delegacia. Assim como passam, né, a palavra para a gente usar a palavra ao final lá e fazer algumas perguntas, ela fez perguntas também. E não acharam essa vítima no decorrer do processo, ela não foi, na verdade não era uma vítima, era uma testemunha para ser intimada no decorrer do processo, era um caso de júri. Quem que eles intimaram para ouvir no plenário? A promotora que tinha, acho que eu já contei esse caso pro João, a promotora que tinha acompanhado o depoimento. Tempo de depoimento da promotora em plenário, 1h15. Tempo de sustentação do promotor nos debates, 23 minutos. Quem que fez o júri? A promotora testemunha. Ela fez o júri ao prestar ali depoimento como testemunha. Esse caso foi um caso bem interessante, porque a gente conseguiu anular. A gente entrou com uma apelação do julgamento no Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul anulou, mas anulou por outro argumento. Só que eu, relutante com a questão desse júri ser feito novamente, a promotora ser testemunha mais uma vez, subi para o STJ discutindo essa questão. E foi um caso discutido pela terceira sessão da STJ. Foi um precedente bem interessante que a gente conseguiu aqui do escritório, dizendo que não, promotor não pode ser testemunha, tá? Promotor de justiça não pode ser testemunha. É diferente do promotor que está na balada e vê um crime acontecer e vai... Passa o número para a gente depois. Thiago, só Passa o número depois. É qualquer promotor ou promotor que atuou no processo? Esclarece isso o promotor que atuou na fase de investigação. É isso, João. Boa, João. É o promotor que atuou na fase de investigação, não pode ser testemunha do processo, tá? Ainda que outro promotor esteja atuando na ação penal, né? Porque são todos membros do mesmo órgão. Vai comentando aí que eu vou achar essa decisão. No nosso caso, a promotora, na verdade, atuou como advogada mesmo, entendeu? Estava lá, comparece a vítima, acompanhada do advogado tal, e da excelentíssima senhora doutora magnânima, promotora de justiça. O advogado, e não éramos nós fomos construídos depois. A gente foi construído depois, a gente está pela defesa, a gente foi construído depois. Porque tiveram três advogados.
essa promotora, e salvo o melhor juízo, essa conduta aí ela é uma conduta tipificada no Código Penal. Mas eu não quero ficar dizendo aqui se cometeu ou não crime, porque eu não estou aqui para isso. Senão o promotor do processo da discussão fica chateado com a gente. É impressionante, impressionante. A gente está informando isso o tempo inteiro. Boa. Deixa eu dividir um negócio com vocês aqui, ó. Fala, João. Isso que os colegas estão falando, já aconteceu um episódio onde o promotor, eu suscitei um crime de abuso de autoridade no meio de uma audiência, e o promotor deu um pulo 2 metros de altura, falando que a defesa estava o acusando e que não sei o quê. Eu falei, doutor, pode ficar tranquilo, que aqui no máximo que vai acontecer é eu defender o senhor. Quem acusa nesse processo é o senhor. Olha aí a jurisprudência. Foi a seguinte ementa, né? A jurisprudência da Corte Superior se manifesta quanto à incompatibilidade do promotor que atuou na fase de investigação ser ouvido como testemunha, notadamente no plenário do Tribunal do Júri, uma vez que, a despeito de não ter oferecido a denúncia, continua vinculado às suas funções institucionais. Falei errado, falei que tinha sido terceira sessão, foi sexta turma, é o agravo regimental no recurso especial 1.853.252. Então, é o agravo regimental 1.853.252, do Mato Grosso do Sul. Né? Um caso bem interessante esse aí, eu sempre cito para os colegas. Vai vir aquela pergunta, Tiago, e para o delegado, não tem esse problema? Não, gente, porque o delegado não fica vinculado depois à ação penal. Né? O delegado faz atividade de investigação lá atrás e depois se desvincula, né, da ação penal. Agora, o promotor não, porque são todos membros do mesmo órgão, são todos membros do Ministério Público. Tiagão, deixa eu pedir aqui pro pessoal que tá acompanhando a live, ó, clica aqui em cima, nesse que tá em cima da minha cabeça aqui, ó, e seguir todo mundo, tá? Para quem tá ouvindo, o Instagram é @criminalnaprática, se você ainda não me segue, @João Ricardo Batista, se você não segue João, @Jovens Criminalistas, se você não segue o Paulo e o Rodrigão lá, e @Thiago Buning, se você não segue nosso mestre Thiago Buning aí. Muito conteúdo interessante aqui, eu tava vasculhando o Instagram de vocês aqui, vendo, e aí fica uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Vocês sempre se vestem igual, assim? Coloca terno da mesma cor, camisa da mesma cor? Ou foi só... Que coincidência, cara. Foi coincidência. É um pouquinho mais escuro meu terno hoje. Um pouquinho mais quando a gente vai fazer um caso de violência doméstica, a gente coloca uma gravatinha mais clean. Mais clean e tal. Quando a gente está com uma ação de acusação, a gente bota o vermelho. A gravata vermelha e preta do Ricardo Almeida lá, o Rodrigo tem pavor dela, que é desgravíssimo, assim. Horrível, cara, é horrível. Que gravata feia, meu Deus do céu, eu acho muito feia. Muito feia, pessoal. Rodrigão, chegamos a 1 hora aqui, foi bom demais o bate-papo, não é isso? Exatamente, pessoal. Valeu, obrigado. Eu vou passar a palavra para vocês aí. Muito obrigado pela presença. Claro que a gente vai chamar vocês mais vezes aqui para a gente falar sobre vários outros temas que acontecem aí na advocacia. Quero agradecer muito, passar a palavra aí para vocês poderem dar um tchau, já agradecendo o Thiago, o João aí, que sempre estão aqui comigo. Muito obrigado pela participação e pelos conhecimentos aí. Nós que agradecemos o convite, foi um convite que a gente ficamos muito felizes com ele. E vamos tocar, pessoal, vamos fazer coisas juntos aí. Pessoal, redobrando o pedido aí, segue aí Criminal na Prática, Jovens Criminalistas, Thiago Buning, João Ricardo. E tamo junto, pessoal, vamos fazer coisas maneiras juntos. Vamos sempre fazer esse bate-papo que hoje a gente aprendeu muito. Isso daqui que a gente está fazendo é muito importante, né? Essa união, é a união de amigos, né? A união de colegas da nossa advocacia criminal, entusiastas, né, da área criminal. E é importante a gente levar sempre isso para a nossa carreira, galera. Sempre. Nós tivemos o prazer de conhecer o Tiagão aí pessoalmente lá em São Paulo. E com certeza também vamos conhecer o Rodrigo também pessoalmente, o João também. E vamos embora, galera. Conte com a gente, contem conosco. E estamos juntos. Vamos embora. Valeu, pessoal. Beijo grande para vocês aí. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau para todo mundo. Até segunda-feira. Valeu. Sigam os jovens. Valeu, até mais. Valeu.